Olá, olá, ouvintes do podcast. No episódio de hoje, vamos conversar com uma grande atleta brasileira de ciclismo. Goiana, de Pirenópolis, ela vivencia o esporte há muitos anos e conquistou títulos nacionais e internacionais. Também fez parte do time Brasil, representando o país no mountain bike nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Ela é uma das principais atletas brasileiras do mountain bike e vamos ainda acompanhar muitas aventuras e conquistas dela. Seja muito bem-vinda, Raíza Golão. Salve, salve, pessoal. Bem, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz com o convite. Boa, nós vamos bater um papo aí sobre vida de atleta, ciclismo feminino, vai ser muito legal. Pessoal, agora conhecendo o super time de podcasters que estão aqui hoje, eu sou o Gustavo, saúdo a todos vocês ouvintes, e é um prazer estar aqui com a Ana Luísa, a nossa chefa. Olá, pessoal, tudo bom? Danilo Caruso, nosso leitor assíduo de ciência. Galera, segue o canal do Spotify aí, botãozinho seguir. Matheus Mares, o treinador do Bigode Charmoso. Fala, pessoal, tudo bem? E Thales Totino, nosso bike fitter. Fala comigo, pessoal. Pessoal que já acompanha a gente por aqui, já sabe que tem que ficar ligado no nosso Instagram para saber as novidades. E você que está chegando, anota aí, @powercast.ciclismo. Então é isso, galera, vamos para a nossa conversa e vem de roda. Raíza, começando o nosso bate-papo aqui de hoje, conta pra gente como que você começou no esporte e quando que você percebeu assim que o esporte se tornaria, né, uma profissão. Bem, eu sempre fui louca pro esporte, assim. O mountain bike entrou, eu posso dizer, um pouco tardio na minha vida. Desde pequena eu moro em Pirenópolis, Goiás, uma cidade de interior, então assim, a gente não tinha muitas opções, um leque muito grande para praticar esportes. O que tinha na cidade de novidade eu estava me metendo. Já foi vôlei, capoeira, basquete, futebol, natação, tênis, balé. Eu fiz apresentadora inédita, fiz balé quando era novinha. Então, assim, tudo que eu tinha de direito, handball, porque eu sempre fui muito ativa, então queria gastar energia. E eu conheci o mountain bike em si, eu usava a bicicleta como meio de transporte, confesso que eu não tinha conhecimento nenhum sobre o esporte em si. Para mim, a bike eu conhecia quando assistia TV na Globo, que tinha descida da escadaria de Santos, e aquela prova de ciclismo, normalmente passava no autódromo, mas não me envolvia assim com nada praticamente, eu digo, até que ironia do destino, né? A minha cidade, ela é uma das cidades mais famosas, eu posso dizer até nacionalmente, mas aqui em Goiás, por um leque gigante de trilhas de mountain bike, tinha muita prova. Antes de eu começar a pedalar, tinha provas famosas, Rei do Cerrado e tudo mais. Então, assim, eu mal sabia do esporte. Eu conheci a bike tardio, ali com 16 anos, e, pô, foi paixão à primeira vista, porque acho que foi o momento que me deu liberdade, sabe? O contato com a natureza é um esporte um pouco individual, um pouco sozinho, mas são sensações que no início você conquista com você. Depois que você começa a conectar com outras pessoas e tudo mais. Então, para mim, assim, o primeiro contato com a bike, com o mountain bike, foi ali para os 16 anos, onde eu fui montando uma bicicleta bem simples, desde o início, tipo, com salário, sabe, que eu trabalhava na cafeteria, ia na cidade vizinha, comprava um quadro, voltava, próximo salário, comprava uma suspensão. Mas isso, tipo, a minha primeira bike foi uma GTS M7, tipo, super... Então, assim, mas foi bem legal, assim. Aí eu participei da minha primeira prova aqui na cidade, passava na porta da minha casa. Confesso que foi sofrimento do começo ao fim. Eu queria desistir, assim. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas quando eu cruzei a linha de chegada, eu já estava planejando a próxima, assim. Foi algo inexplicável, assim. Eu acho que essa sensação, sabe, de contato com a natureza, essa liberdade, porque, querendo ou não, cidade pequena, meus pais sempre prenderam um pouco em casa, não pode sair muito. E quando você pega a bike, é liberdade, né? Então, é natureza, é ar fresco e desafios, né? Que Pirenópolis tem muita trilha. Então, isso para mim, quando eu fui conhecendo o que a minha cidade tinha para me proporcionar e eu não tinha noção disso, foi incrível, assim. Acho que foi libertador, assim, posso dizer.
Pô, legal demais. Tem duas coisas aqui que eu achei bem legais, que primeiro é você trazer essa vivência com outros esportes, né? A gente já teve a oportunidade de trazer para o nosso bate-papo aqui outros atletas também. A Marcela já veio, o Guilherme Miller já veio, enfim, vieram vários atletas aqui, e eu acho que é uma coisa que tem em comum entre vocês, né, que são atletas que estão aí no alto rendimento e na ponta do esporte, que é essa vivência na base, né, de quando era criança, de ter participado de diversas outras formas de movimento, né? E isso com certeza pode ter contribuído para o seu repertório motor, para você ver que de fato a bike poderia ser uma paixão, né? Então, assim, eu acho que os nossos ouvintes aqui que já escutaram os episódios passados também devem ter reparado essa similaridade, e é um ponto importante para treinadores que estão escutando a gente também refletir sobre isso, né? E outra coisa legal que você trouxe é a quantidade de trilhas que tem por aí. Então a gente tem uma sequência de posts lá no nosso Instagram sobre o lugares para pedalar, que chama. A gente já vai dar um jeito de colocar algumas trilhas aí para o pessoal conhecer, né? Aí depois fica até o convite, se você quiser mandar fotos para a gente, informações de algumas trilhas, vai ser bem legal, que aí a gente vai divulgar e o pessoal pode conhecer essas maravilhas de trilha aí que você tá colocando aqui para gente. E aí, ô Raíza, de toda essa sua vivência, né? O que você destacaria que seria, assim, talvez uma coisa que aconteceu na sua vida que foi fundamental para você, né, seguir assim no esporte e conseguir performar nesse alto nível que você está hoje? Bem, eu sempre fui muito dedicada, assim, sabe? Tudo que eu entro para fazer, eu mergulho, assim, totalmente. No meu primeiro emprego, eu entrei como garçonete, 2 meses depois eu era gerente da cafeteria. Então, eu sou um pouco intensa em tudo que eu faço. No mountain bike, eu acho que o ser desafiada, sabe? E é um esporte individual, não é de grupo, então depende de você ali. Eu acho que, para mim, no começo teve muita dificuldade, como qualquer atleta passa, né? Aquela sensação de estar pedindo esmola, você pedindo patrocínio para você conseguir competir. É uma questão cultural que nós temos no Brasil, que está mudando, mas ainda temos. Então, assim, para mim isso me desafiou muito, mas é engraçado que diante das barreiras eu nunca desisti. Eu sempre sonhava de um dia chegar, correr fora do Brasil, ir para a Europa. Só que sonho, sabe? Assim, lá no fundo, eu mesmo às vezes não acreditava em mim. Acho que ter aquela autoconfiança, assim, é bem difícil, assim, pra gente. Acho que tem que ter um psicológico muito bom. E no decorrer da minha carreira, eu tenho, o quê? Poucos anos que eu tenho acompanhamento psicólogo. Então, assim, o início da carreira é tudo muito... Você não tem aquela mentalidade que eu tenho hoje, que é uma atleta madura, que você sabe que a força do psicológico. Então, acho que é mais aquela vontade de vencer e de conquistar o mundo, sabe? Eu acho que para mim essa questão de ser muito resiliente em tudo que eu faço, assim, pode sempre dizer as portas se fecham, você cai, machuca, deu errado, mas não desistir, sabe? Pode ficar para baixo ali, mas, tipo, botou a cabeça no travesseiro, dormiu, acordou, poxa, não, vamos lá, hoje é um novo dia, uma nova oportunidade. Então, para mim, na minha vida, sempre foi assim. Eu sempre tive muitos obstáculos no caminho que me fizeram crescer e amadurecer muito, chegar onde eu tô hoje. E eu acredito que e é isso, sabe? Isso tudo me fez acreditar mais. E te dizer que a vida não é fácil, e eu acho que até hoje ainda temos muitos problemas, muitos obstáculos no caminho que me fazem amadurecer. Então, assim, eu vejo assim, poxa, será que eu poderia ter sido outro atleta se eu tivesse tido um acompanhamento de profissionais melhores, se eu tivesse psicólogo, tudo de início, sabe, feito o caminho certinho? Claro, mas às vezes você tem que bater a cabeça, né? A gente tem que cometer o erro para poder estar ali e crescer com isso. Então, assim, a minha realidade quando eu iniciei é totalmente diferente da realidade dos atletas que estão vindo hoje, de infanto, de júnior. Assim, eu sofri não, eu digo que eu corri muito atrás para ter tudo que eu tenho e eu dou valor hoje. Então, acho que é mais isso, sabe? Essa questão mesmo de ser resiliente e determinada no que eu quero. Às vezes demora, a gente bate a cabeça, acaba errando,
mas aprendendo com os próprios erros. Acho que hoje eu já estou bem mais madura e com uma equipe multidisciplinar, assim, bem mais profissional, para mim errar menos e atingir o meu objetivo um pouco mais rápido. Ô, Raiza, fazendo um gancho com essa questão, eu gostaria de te perguntar se é isso que te move para se manter tanto tempo no alto rendimento, sempre buscando essa evolução, sempre, de fato, nessa resiliência, né? Desafio atrás de desafio. Nós sabemos que o alto rendimento é repleto de situações que nós não esperamos e que nós temos que passar por elas e aprender com elas para lá na frente ter condições de se tornar uma versão melhor, né? Então, eu queria saber se é isso que te motiva ainda nos dias de hoje, se manter por tanto tempo no esporte, ou se tem algo além disso? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a minha história, a minha carreira é a prova viva disso. E é engraçado, assim, algo que ninguém postou, mas ainda estou no processo de recuperação. Minha mão, de ontem para hoje, já voltou de novo a dar sinais que eu não gostaria. Mas, assim, é não desistir. Então, eu acho, sim, que essa resiliência, essa determinação, tem dia que você encosta a cabeça no travesseiro e você pensa que pode dar tudo errado, sabe? Tipo, eu falo que o meu maior confidente é o meu travesseiro, onde tem sonhos trancados, sonhos abertos. Só ele sabe, assim, realmente o que passa. Mas, com certeza, eu acho que a vida da gente é cheia de obstáculos. A gente tem altos e baixos, mas o não desistir, né? Ter as pessoas certas do seu lado que nem eu li uma mensagem que é incrível, assim, as pessoas que estão ao lado para vibrar com a sua felicidade, né? Com a sua dificuldade, todo mundo tá ali, o seu maior inimigo ali tá esperando você ter seu ponto fraco e no momento difícil te atacar. Então, assim, a gente é feito, eu acho, muito mais de momentos difíceis do que momentos alegres, mas eu aprendi muito a resumir isso, assim, ser profissional e ter as pessoas certas do meu lado, saber em quem confiar e que compartilhar esses momentos alegres com ela. Mas a minha carreira, assim, para quem me acompanha, são 12 anos, é repleta de desafios e eu sempre coloco a cabeça no travesseiro. Às vezes, desistir eu nunca pensei. Eu nunca falei, nossa, eu vou jogar. Eu tive medo. Eu acho que medo todo mundo tem. O medo de não poder continuar na performance que eu tô, o medo de não poder continuar evoluindo. E eu aprendi muito isso, sabe? Que a gente tem que acreditar no dia seguinte, não viver do passado. Tipo, eu já cheguei num local, sim, mas aquela meta para cima. Então, assim, se eu cheguei foi porque foi possível, eu acreditei. Então, para mim é isso. Eu acho que os obstáculos me fortalecem. E eu confesso que a minha armadura, o meu casco, está ficando cada vez mais duro, porque quando você menos espera, vem alguma novidade, alguma coisa. E são provas, vem para te provar e a gente está aí. Eu e meu maior confidente, mas o sonho literalmente tem nunca acaba, né? Como diz o bro. Mas é isso, eu acho que isso é o que me motiva, sabe? Ser desafiada e acordar todo dia acreditando que eu posso ser melhor do que ontem. Nossa, Raíza, eu tô arrepiada aqui com todas as partilhas que você trouxe sobre a sua vida, a sua história. E a gente até conversou um pouquinho no WhatsApp sobre a gente falar um pouquinho hoje sobre a RED, que é a deficiência relativa de energia, que você teve em alguns anos atrás e que é tão pouco falada, tão pouco comentada, principalmente porque acomete principalmente mulheres. Então, como o público do ciclismo feminino já é menor, a gente tem menos acesso ainda a esse tipo de informação. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse diagnóstico, como aconteceram essas coisas para você? Bem, eu também fui pega de surpresa, que nem você falou, é algo que é incomum, assim, a gente pensa, nós atletas, assim, que nunca aconteceria com a gente, né? Sempre assim, não, eu vou no meu limite, não vou descansar, vamos treinar, eu quero o melhor. Dieta, vamos fazer radical, eu preciso perder peso. Então, assim, é engraçado, assim, porque eu vejo agora de uma forma diferente, até eu confesso que aos 30 anos tem uma raiz aqui um pouco mais humanizada, um pouco mais mole, com sentimentos e mais madura. Eu paguei o preço,
de uma forma de dizer assim, não como punição, mas por falta de, talvez, de ter uma equipe multidisciplinar ou de dar ouvidos aos profissionais que me acompanhavam, por sempre querer ir além. Além dos meus limites, poxa, eu descansar, Raíza, não. Então, assim, eu sempre peguei muita coisa para minha vida, pessoal, profissional, eu abracei muitas coisas. E quando no início da minha carreira eu treinava, eu fazia um leque muito grande, não só na bike, assim, sabe? Agora tá na moda, mas é pilates, é crossfit. Então, assim, sempre acumulando e fazendo no início da minha carreira, eu fazia dietas um pouco radicais, sem um acompanhamento de um profissional. E isso foi gerando déficit de energia de carboidratos, que seria o RED-S. Antigamente, que é uma sigla nova, que é uma síndrome nova, antigamente era conhecida como a tríade da mulher, né? Da tríade feminina. Também, às vezes, pode ser sintoma de um overheating, overtraining. São várias coisas. Então, até você chegar no que é ser diagnosticado, não existe um exame, porra, aí você tem RED-S. Eu tive a sorte eu falo que eu tenho anjos que caem na minha vida, que é na parte médica, treinador. Eu não sei porquê, mas eu acho que lá em cima eles falam, você arrisca de um lado, a gente tem que dar uns médicos, uns pessoais ali para te ajudar. Então, a doutora Fernanda, ela caiu na minha vida, assim, eu acho que é um anjo, assim, goiana, de Goiânia, tipo, acho que me abraçou, eu não sei o que ela olhou para mim e me abraçou. E eu comecei a ter um acompanhamento de um médico que eu nunca tinha tido também, então, assim, do médico do esporte. E juntamente com a minha nutricionista, com a Lili, com a minha ginecologista que eu conheci nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, se não me engano, que é a Tati, e esse trio já começaram a plantar na minha cabecinha, Raíza, não é normal você não ter o ciclo da mulher por tanto tempo, Raíza, você tem que olhar para o seu corpo. Eu falei, poxa, por quê? Tô mó feliz, não tem um ciclo, no, tipo assim, pra gente mulher, só a gente sabe como é que é aquele, todo mês, aquele dia para quem treina, para competir, a oscilação, ainda mais no dia de competição. Então, no início da minha carreira, o ginecologista falou, não, Raíza, é normal, porque você tem um baixo teor de gordura, sua alta intensidade, é normal você perder o ciclo e pode dar continuidade. Eu achei o máximo, confesso, no início da minha carreira, eu não dei falta nenhuma, e isso foram mais de 10 anos. Então, foram 10 anos sem o ciclo. E as três ali, que a Lili já me acompanha há 2 anos, a Tati já estava há mais tempo, a doutora Fernanda, eu vim dar importância a isso, a sentir sinais disso. Em 2017, elas começaram a plantar a sementinha e vai. Aí, do meio de 2018, onde foi o ápice da minha carreira, título do Cape Epic, título de campeã pan-americana, aonde, tipo, eu vim em seguida de um Cape Epic, de um pan-americano na altitude e da Copa Internacional de Araxá, que era um formato de 3 dias. O seu corpo, e isso quantos continentes diferentes. Então, o seu corpo pede um descanso, e foi nesse momento que eu não dei essa atenção, fui embaixadora de um passeio do Caminho de Cora, então virei todas essas provas mais o Caminho de Cora. Só que eu tinha uma passagem de volta para a Europa, eu falei, não, eu tenho 3 dias para fazer o Caminho de Cora, 350 quilômetros, com paradas pontuais, gravação e tudo mais. E foi numa vibe assim, não, vamos para gravar. E você sai com os amigos, cada cidade virava corrida. Assim, eu chegando ao ponto, na realidade, era que eu deveria ter descansado. Eu estava super sobrecarregada de prova, de viagem, uma fadiga. Voltei para a Europa, não tinha outra, né? Meu corpo não respondeu. Fiz 2 Copas do Mundo na sequência, com a imunidade super baixa, sem um desempenho. E não dei sinal, assim, reduzimos os treinos, só que, tipo assim, você vai acumulando. Dei continuidade à minha carreira, às minhas provas. Tive uma lesão, aí que começou o sinal. Tive uma queda tola no reconhecimento da prova em Val di Sole, na Itália, na Copa do Mundo. Fez um barulho muito forte e eu, não foi nada. Meu joelho começou a inchar, a coxa igualou a panturrilha. A gente fez uma drenagem super louca lá para mim poder conseguir dobrar o joelho para competir. Foram mais de 15 ml de sangue drenado e tal. Competi assim, com nível de dor, confesso que 2 dias antes eu não conseguia dobrar o joelho. Treinei. No dia da prova eu não tinha força na perna oposta, porque tipo, o corpo suga tanto, né? Você compensar.
Corri Val di Sole, corri Andorra. A gente tinha feito só um raio-x não detectou nada. Vim para o Brasil, Campeonato Brasileiro, tomando antibiótico, anti-inflamatório. E fui competir o Campeonato Brasileiro com uma dor grande no joelho, não sabia muito o que era. Tive que fazer um exame e descobrimos uma fratura na patela. Estava competindo, foi o primeiro sinal, uma trinca na patela, competi, o brasileiro e tal. Aí começou. Dei continuidade à temporada. Em 2019, meu corpo começou a não reagir, sabe? A imunidade cair, despencar. Tipo, infecções, assim, eu lembro que eu viajei para a Argentina, cheguei lá, peguei uma infecção, intoxicação, não consegui competir direito. Fui correr a Copa Internacional em Petrópolis, tive uma queda durante o treino, raio-x também não detectou nada. Competi com a dor assim insuportável no braço, com um bar hand, até quem acompanhou, eu estava segurando o bar hand. Fiz a ressonância, mais uma fratura na cabeça do rádio. E aí a gente já começou a ficar, poxa, tanta fratura, né? E sinais vai, sinais vem. Copa do Mundo na França foi a gota d'água para a gente. A médica já estava todo mundo de olho e eu tentando ali, falei, pô, o que tem de errado? E oscilação de psicológico, e todo mundo falando, que me acompanhava, familiares, que é psicológico, é emocional, você precisa ser mais positiva, foi muita coisa que aconteceu. Então você começa a criar na sua mente que tem problema na sua cabeça. É muito engraçado isso, porque imagina a oscilação. Sim, eu tive em 2018 um ápice da minha carreira e parece que em 2019 tudo por água abaixo. Meu corpo não respondia, eu saía para treinar assim, sofrendo. As provas eu simplesmente não tinha as forças, tipo, era um sofrimento assim, muito estranho. Corri a Copa do Mundo na França, em La Bresse, 2019, foi onde foi o ápice, assim, para mim, Andorra e França, onde eu tive uma crise de asma e meu batimento foi lá em cima, eu não conseguia respirar, e aí eu voltei para o Brasil, véspera do Campeonato Brasileiro, que foi em Mariporã. Minha médica, eu cheguei do aeroporto às 6 da manhã, às 7 eu já estava numa clínica fazendo exames. Descobrimos asma, a médica já estava, Raíza, você está com todos os sintomas do RADES. Aí explodiu de uma vez. E aí, quais são esses sintomas? Queda de cálcio, a gente fez a densitometria óssea, eu estava quase ali no vermelhinho para uma osteoporose, assim, eu estava no laranja. Por quê? Pelos 10 anos sem menstruar, isso você imagina 10 anos, então a mulher sente. Problemas de tireoide, que eu já tenho há vários anos, desde o início da minha carreira, oscilação de psicológico, perca de performance, né? Baixa de imunidade, que mais? Assim, aí já veio, né? Como o meu corpo já teve essa queda, aí veio o asma que eu não tinha. Então, assim, a cabeça de um atleta, véspera isso, já tinha começado o ciclo olímpico. Para mim foi bem complexo, sabe? Eu confesso que ter equipe multidisciplinar foi importantíssima, mas também imagina você ter uma médica, uma ginecologista, uma nutricionista, um treinador, um preparador físico, um coach, uma psicóloga, 7 pessoas ao seu redor. Tava na balança ali quase 50-50, quase 50% assim, de opiniões diferentes. Então, assim, mexeu muito comigo, porque no Campeonato Brasileiro, e qualquer profissão que você tenha, sempre vai ter boato, sempre vai ter pessoas que vão falar de fora, que vão te julgar. Eu lembro que no Campeonato Brasileiro, no antidoping, o boato do Campeonato Brasileiro é que eu estava dopada. Eu falei, gente, mas quando você se dopa, você não tem uma alta de performance, não uma queda? Então, assim, para um atleta, quando você mexe muita coisa, sabe? Isso para mim foi complexo e foi no momento até que eu tive que abrir mão. Falei com a confederação, o chefe de alto rendimento estava presente, abri mão da convocação para o Campeonato Mundial daquele ano, já estava com a passagem, com as casas reservadas, tudo para a Copa do Mundo, que teria uma sequência em seguida do Mundial, e eu tive que frear, em véspera de Olimpíadas, então eu tive que parar. Eu fiz um equilíbrio, que o ideal para você recuperar de um RADES seria 3 meses parada. Poxa, como eu vou fazer isso nas Olimpíadas? Véspera de Olimpíadas, começou o ciclo e não foi um ano, foi um ano atípico para mim, né? Eu mal pontuei.
Então, eu tive que me resguardar, eu fiquei um pouco off ali, foram um mês sem nada de exercício, assim, de alta intensidade, respirando ar novo, respirando um pouco, assim, para poder voltar aos poucos, sabe? Então, assim, foi um tratamento a longo prazo, eu posso dizer. Então, assim, para as mulheres, para gente que não tem o conhecimento disso, né, assim, do RED-S, eu acho que mexeu muito comigo, o corpo. Chegou um momento que não era só raiz atleta. O corpo falou, Raíza, agora é saúde, até onde você vai, sabe? Então eu precisei dar essa freada na minha carreira, que foi necessária, assim, sabe? Foi um ano de tratamento para a gente conseguir recuperar, assim, falar, voltar a ter o ciclo da mulher. E foi engraçado, que a comemoração foi mais que um pódio na Olimpíada. Eu falei, caraca, mas é que o corpo responde, né? Então, quem me acompanha, eu ganhei peso, tive que ganhar mais peso, ganhar mais gordura, tive que aceitar o meu corpo, né? Tive que me olhar no espelho e falar, tá tudo bem. Que a gente cria aquela idealização que tem atleta tem que ser magra e tal. E é um fantasma, né? Que para nós mulheres, às vezes, a gente enfrenta, assim, para mim sempre foi um fantasma, não vou mentir para vocês. Desde o início da minha carreira, eu tive esse paradigma na minha mente que eu tinha que ser magra, igual os atletas da Europa e tal. E no final, não, né? Ô, Raiz, é muito legal esse seu relato e eu acho que é importante a gente pontuar para os ouvintes que, assim, aqui a gente está falando de um atleta de alto rendimento, né? Mas que as pessoas precisam ter uma consciência de que isso também pode acontecer com atletas amadores e até mesmo pessoas que praticam exercício de uma forma que não seja para competição, né? Acho que o mundo hoje está ligado a muitos excessos e, e muitas vezes esses excessos, né, estão ligados a alguns motivos. Então, assim, quando a gente fala de atletas de alto rendimento, tem uma grande pressão por resultados, né? Então isso gera todo esse desequilíbrio. Quando a gente pensa nas outras pessoas, sejam atletas amadores ou pessoas que praticam exercício sem um fim competitivo, existe uma grande preocupação com a estética, vão gerando desordens alimentares, aquela preocupação excessiva por emagrecimento. Então, assim, isso tudo leva a muitos desequilíbrios, como você comentou, né? São muitos sistemas fisiológicos que sofrem com isso. E eu acho que é importante o pessoal que está escutando levar isso muito a sério. E aí, nos últimos anos, a ciência buscou investigar muito esses sintomas. Tem muitos trabalhos recentes, bem informativos, assim, com infográficos, com informações bem didáticas, para que as pessoas possam se inteirar do assunto, ter esse conhecimento. E aí, treinadores, atletas e outros profissionais envolvidos, seja no processo de atleta, ou até mesmo de pessoas que procuram o esporte como saúde, vocês que estão nos ouvindo aqui, leiam sobre esse assunto, para a gente poder gerar uma conscientização sobre isso. Porque pelo relato da Raiz, a gente vê que é uma coisa assim que acomete seriamente o corpo, que, como ela falou, precisa de muito tempo de recuperação, né? Então, é algo sério que a gente precisa olhar e nós, como profissionais de educação física, somos condutores de processo de muitas pessoas, né? Seja de atletas ou de pessoas que buscam saúde, a gente precisa estar muito consciente disso. Não, acho que até só dando puxar um pouquinho, a gente aprende em decorrer, são mais de 10 anos de carreira, acho que eu amadureci bastante, agora eu tenho muito a compartilhar, mas a gente aprende que tudo em excesso faz mal. Então, assim, até uma pessoa comum, que você falou, que seja um amador, mas hoje em dia exige muito isso, sabe? Tipo, a pessoa tá ali, tipo, por aparência, por um preparo físico, ou por competir, por segmentos, por provas. Hoje a gente vê que o pessoal está indo muito além, investindo muito às vezes, e não olha muito para o lado da saúde, sabe? Então, assim, eu acho que o preço que você se paga a longo prazo é muito grande.
Então, acho que tudo em excesso, eu digo, não faz bem. A gente respeitar o próprio descansar é treino. Eu demorei não sei quantos anos para entender isso, gente. Descansar é treino. Às vezes o descanso é fundamental. Então, assim, sabe, respeitar o autoconhecimento, você saber, poxa, o seu treinador não está com você ali no guidon, está sofrendo, então você precisa ter um contato maior, se você segue planilha. Treinador, para mim, é quase um psicólogo, é um irmão, um pai, o que seja, porque ele tem que saber tudo. Então, assim, dê atenção aos sinais que seu corpo vai dando para você. Isso é fundamental, assim. Começa a prestar um pouquinho mais de atenção. Fazendo mais um gancho nisso, na minha experiência com atletas amadores, é muito comum um atleta chegar na prova, não ir bem e achar que ele precisa treinar mais, ao invés de descansar, que seria o correto. Então, o cara correu domingo, não estou bem, tem que treinar mais. Na segunda-feira, quer treinar de novo, não quer descansar. Entende? Então, isso que a gente está trazendo aqui, eu acho que é um ponto muito, muito importante para realmente deixar isso claro para as pessoas. Ouça o seu corpo. Às vezes, precisa de descansar e não de treinar mais. Raíza, eu gostaria de trazer aqui um trecho de um editorial que fala sobre esse assunto. E ele foi publicado na British Journal of Medicine, que é uma revista bastante conceituada da nossa área. E eles falam o seguinte: é hora de fazer uma mudança drástica de paradigma no esporte feminino, juntamente com a educação, em todos os níveis, para melhorar a saúde a longo prazo e o desenvolvimento atlético das atletas femininas. A mudança precisa incluir 3 coisas. Primeiro, aumentar a conscientização sobre os efeitos negativos da disponibilidade crônica de baixa energia. Então, os efeitos negativos dessa restrição calórica, para as atletas fazerem escolhas sábias por conta própria a longo prazo. Atualizar e desenvolver protocolos de melhores práticas e padrões de segurança para monitorar a composição corporal, então, monitoramento do peso, e eliminar ambientes de treinamento tóxicos que estão relacionados à vergonha corporal abusiva. Diante disso, qual é a principal mudança de paradigma que você vê necessária atualmente hoje no ciclismo brasileiro? O que você acha que é mais tóxico que a gente, que só quem está no meio percebe? Eu acho que um pouco por experiência própria, essa busca pela perfeição, sabe? Física, com espelho, tipo... eu mesma tenho mais de 10 anos de carreira, até hoje a minha luta com a balança é grande, mas a aceitação já está de uma forma bem mais madura, sabe? Eu sei diferenciar e ter meus momentos de prazer, meus momentos de vida pessoal, de poder me divertir. É claro que você tem que ter o autoconhecimento no momento certo de sair da linha um pouquinho, porque quem não, sabe? Eu acho que a alimentação, assim, ela deve ser balanceada. Então, eu acho que esses 3 pares são super importantes. A gente vê um leque gigante de esportes, a própria ginástica olímpica é exemplo disso, atletismo, acho que essa parte ainda mais de ambiente tóxico, mas a gente pode chamar de ambiente tóxico até o seu próprio treino, quando você vai com um grupo de atletas, que você acaba sendo ser julgado. Muitas vezes, eu acho que é até por outras mulheres, porque é um olhar crítico, né? Nossa, como é que aquela menina vai pedalar? É gordinha. Não, olha o tamanho dela. Então, assim, eu acho que tudo tem que ter... Você tem buscado uma forma saudável. É claro que existe atleta de alta performance, eu como atleta de alto rendimento. Então, assim, a gente busca, tem treinador, tem psicólogo, tem nutricionista. Então, a gente trabalha junto. É muito difícil. Eu tenho 12 anos de carreira e até hoje a gente não existe uma receita, que nem de bolo, que é falar o peso ideal de cada atleta. Então, assim, eu sei até que ponto eu posso perder, mas eu já tô com 30 anos, então eu já não consigo ter aquele peso que eu tava ali nos 23. Então, meu corpo já, por exemplo, agora eu vou ter o ciclo da mulher, então meu corpo já não responde como antes. Eu tenho que respeitar. Então, assim, eu acho que é mais isso, sabe? Assim, respeitar mesmo, porque essa autocobrança, essa questão de, acho que, do peso ideal,
do ambiente tóxico mesmo, assim, a gente tem que ter uma mente muito aberta e estar segura de si, sabe? Eu acho que, assim, é difícil não ser afetado pelo julgamento do próximo. A gente podia simplesmente escrever, tocar aquela palavrinha, desculpa a palavra, foda e seguir, mas é difícil, ainda mais quando você está no ambiente, se tem várias pessoas sempre te criticando, ou se, não sei, assim, gente, eu tô supondo, ou um próprio treinador fica ali, poxa, tá sempre tecando a mesma tecla, entendeu? Uma coisa é você ter autocríticas para o crescimento, buscar ter mais opções saudáveis para o seu corpo, para a saúde, sabe? Não para mostrar perante a sociedade que corpo, perfeição. Eu me sinto bem comigo mesma quando eu sei de um certo peso, eu sei quando eu olho no espelho eu tô bem. E às vezes, é pra gente, sabe? Assim, então, eu acho que não é muito pro próximo. Então, assim, o ciclismo no Brasil, ele vem evoluindo muito. A gente tem algumas vertentes, né, agora, e a gente vê com a pandemia que o negócio explodiu. Então, existe as blogueiras, quem é influência. Então, assim, não tem mais, assim, aquela pessoa de academia que gosta de sarada, tal, tá ali em cima da bike, tá fazendo foto, tá fazendo pose. Então, de cada um, entendeu? Assim, acho que não é o julgar. Ela é um estilo, eu sou outro estilo, eu não julgo, e eu acho que é isso, sabe? Assim, então, a gente tem que ter esse conhecimento, eu acho que é da humanidade, sabe? Assim, então, eu acho que é ter esse equilíbrio, as mulheres em si também, e dizer que, tipo, todo mundo briga com a balança, eu tenho certeza, todo mundo começa no ciclismo, nossa, eu não preciso perder peso para subir melhor. Eu tenho isso. Sim, você precisa perder peso para talvez ter uma performance melhor. Aí, se você vai descobrir o peso e potência, às vezes você perde muito peso, você perde muita potência. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Então, assim, eu acho que... E nunca poxa, eu tenho que perder 5 quilos. Não, tem um mês. Esquece, que você não vai perder uns 5 quilos saudáveis. Ou vai fazer o efeito sanfona, para quem nunca fez uma dieta, vai conseguir perder, mas logo já vai ganhar de volta. Então, assim, respeita, sabe? E não adianta ser, que nem eu falo, de novo, o excesso. Tudo que é com excesso, porque se você faz uma dieta, por experiência, compartilhando com vocês, uma dieta muito restrita por muito tempo, uma hora explode. Eu explodia, era biscoito Mabel, era um pacote de uma vez de ansiedade, vira compulsão. Sim, eu digo como eu, Raíza. E quem não, sabe? Assim, eu tenho aquele negócio, nós mulheres queremos a perfeição, a gente olha no espelho, só que talvez se comparar menos, sabe? Acho que olhe para o espelho e tenta se encontrar. Qual é a verdadeira você queria ser? Não é ser a melhor influência, blogueira, pô, não quero ter uma barriga tanquinha, eu quero ser... Não, o que te faz bem, sabe? Então, assim, busque isso com saúde. Eu acho que, pô, vou perder peso, procura uma nutricionista, faz uma bateria de exames, vamos perder saudável. No início da minha carreira eu descobri que eu tinha tireoide, eu nem imaginava isso, por isso eu não conseguia emagrecer tanto. Então, são detalhes que, às vezes, a culpa não é sua alimentação, são seus hormônios. Então, assim, acho que esse balanço e equilíbrio, sabe? A gente se auto-julga muito e se cobra muito. Acho que a mulher tem isso, mais que o homem, assim, eu digo por experiência e para minhas amigas que são atletas, pedalam, a gente se cobra muito sem precisar de alguém estar ali falando, assim, a gente quer sempre, até vocês próprios treinadores, acho que pode compartilhar, que se treina mulher não é igual treinar homem. É verdade, e eu acho que eu traria algo dessa mensagem que você trouxe, né, de respeitar o corpo, respeitar o ciclo menstrual, e com esse boom do ciclismo, as pessoas, mais mulheres praticando, eu espero que isso cresça ainda mais. Eu gostaria de deixar uma orientação, assim, para as meninas, para as mulheres, cobrem dos seus treinadores, procurem se informar, de forma que hoje a gente tem alguns aplicativos que auxiliam no entendimento disso. A Garmin disponibiliza aplicativos de treinamento como o TrainingPeaks, que a maioria dos treinadores utilizam, disponibilizam métricas em relação a ciclo menstrual. Então, cobrem das pessoas que estão ao seu redor esse conhecimento. Se adquire esse conhecimento também, porque isso faz diferença na sua saúde física, psicológica e tudo nesses detalhes. Fala, Danilão. Bom, eu não tenho nem o que falar, que essa primeira parte do podcast foi muito importante. Eu acho que foi uma mensagem muito educativa,
acima de tudo para treinadores, para mulheres, mas esse episódio é relativamente, não deveria ser recente, mas visto que a gente entrou numa pandemia, em número de competições é relativamente recente, né, Raíza? Então, queria que você falasse como você está hoje, quais são as suas metas daqui para frente. Conta um pouco para a gente qual é o pé que sua carreira está agora, para a gente entrar nesse assunto um pouquinho mais a fundo. Bem, é uma frase que eu levo para a vida, que eu estou odiando ouvir ela, mas é um dia de cada vez. Eu estou literalmente de molho. Então, assim, sorte por ser pandemia e ter menos provas, então eu posso talvez me cobrar um pouco menos, estar com a consciência um pouco mais leve de não estar competindo tanto, assim, perdendo tantas provas, mas querendo ou não, o coração aperta, porque minha meta sempre foi e sempre será, eu acredito, estar entre as melhores do mundo, então lá na Europa o mundo está girando. Eu confesso que eu queria estar lá competindo. Mas devido a uma lesão, e eu tive que dar uma freada e respeitar o corpo. E é engraçado, quando eu fraturei a minha mão, eu falei, poxa, é só um osso, né? Eu fraturei o terceiro metacarpo, coloquei uma placa de titânio ali, uns 10, não sei, grandinha. E já que saí da cirurgia, poxa, não, tô pronta, vamos competir. Competir assim, vamos recuperar, que eu já tô com o calendário pronto para que vai voltar a prova, em julho eu vou estar bem. E acaba que eu não me freio, mas o universo me freia. Então, assim, meus planos, eu posso dizer que de maio para cá, meus planos mudaram semanalmente. Estou com um calendário que eu já tive que cancelar 2 provas dele, que eu era para me estar competindo. No meio do caminho, porque acho que todo mundo está sujeito a isso. A minha cirurgia foi um sucesso de início. A gente fez, eu tive anjos novamente, 2 médicos, o doutor Eduardo e a doutora Laura, que eu digo que me adotaram, porque eu cheguei na segunda-feira da Europa, consegui mudar meu voo e na quarta-feira eu estava na mesa de cirurgia operando. Na quinta eu estava em casa e no sábado eu estava pedalando no rolo. Tudo muito contínuo. Só que pedalando com baixa intensidade, mas devido a uma bactéria que todo mundo tem na pele, só que eu estava transpirando, porque rolo transpira mais que o normal, e olha que eu estava com ventilador em cima da mão e tudo mais, eu tive o azar de ter uma infecção. Então eu fui para a mesa de cirurgia novamente, fiz uma cirurgia, foi um momento mais delicado, confesso para vocês que aonde realmente eu passei por uma semana antes da cirurgia e pós-cirurgia, que eu falei, eu não quero fazer nada, porque eu não poderia suar. E antes, no início, para mim era um castigo, né? Não suar. Gente, não suar é nada. Para eu que... Se eu não estou pedalando, eu estou correndo, alguma coisa eu estou fazendo. Então, para mim, foi um desafio muito grande. E eu me cobrava muito, não suar. Depois que o que eu passei na semana véspera de cirurgia, descobri que estava com a infecção. Na semana pós-cirurgia, eu falei, eu não quero nada, não quero pensar em nada, eu quero recuperar para me voltar. Então, assim, foi um processo de autoaceitação, sabe? Um conhecimento muito grande, e que nem eu falei para vocês na minha carreira, tive em 2019, e aí 2020 eu me recuperei, veio a pandemia, ciclo olímpico, pontos, e muita coisa acontecendo. Aí eu falei, poxa, 2020 vai engatar. E veio mais um desafio para me fortalecer. Então, assim, tive a infecção, recuperamos da infecção, tiramos os pontos, voltei a treinar um pouquinho ali escondido do médico, já estava calcificado um pouco o meu osso, estava me sentindo confiante na bike da estrada, eu consigo segurar a bike tipo, com os 3 dedos, assim. Então, eu estava saindo na estrada com baixíssima intensidade, mais para sentir aquele vento na cara, de sair do rolo um pouco. E, novamente, a gente teve que, isso até em primeira mão para vocês, eu não divulguei, fiz a 3ª cirurgia, não compartilhei, porque eu tive uma aderência da cicatriz no tendão, na placa, então meu dedo, fazendo fisioterapia, tudo intenso, mas ele travou. Para não falar outra coisa, o paz e amor ficou 50% só, pai, amor. Então eu tive que abrir novamente. Então, assim, para um atleta já são 2 meses. Estou treinando, não treinando, vai, volta, corre, malha, para, freia, respeita a mão. Então, assim, meus planos, vamos dizer, que é voltar em setembro agora, que era voltar em agosto. Até então, eu não tinha expectativa dessa 3ª cirurgia.
voltar em setembro e, na verdade, agora é respeitar o meu corpo, porque eu preciso voltar aos poucos, mas isso tudo me está deixando com uma sede, com uma garra, com uma vontade de treinar e de pegar na bike, assim, que eu voltei para minha casa para me energizar e eu falei, não, eu vou... As bikes estão ali no fundo, vocês podem ver, tá tudo acorde desse no meu quarto, falei, me aguardem. Então, minha meta é essa. A meta desse ano, então, é o Campeonato Brasileiro, defender a minha camisa e respeitar. Eu sei muito bem que tem provas, começou o calendário em setembro. De setembro a novembro é praticamente quase todo final de semana competindo aqui no Brasil, como a pandemia veio. Atualmente, se não tiver nenhuma mudança, né? Em setembro tem 2 ou 3 provas. Outubro temos 2 ou 3 provas também, incluso o Campeonato Brasileiro. Novembro, Araxá e talvez alguma prova no início do mês. Essa é a minha meta. Mas eu estou levando um dia de cada vez, porque todo dia tem uma novidade acontecendo e eu tenho só que respeitar, sabe? Tem muitas coisas que não estão no meu controle. Então, às vezes, eu aprendi isso também na prática, com muitas dores, que não adianta eu gastar energia com o que não está sobre o meu controle. Então, o meu controle agora é ficar quietinha aqui com a mão, respeitar e recuperar. Raíza, já que por enquanto você ainda não estará nas competições, vamos falar das competições passadas e entrar um pouquinho no assunto que a gente comentou num dos episódios passados com o Ricardo Lima, que é mecânico de bikes, ele mora na Estônia, e ele compartilhou com a gente um pouco sobre as necessidades que os atletas têm quando eles vão para a Europa, toda a dificuldade de logística que é diferente, é desgastante, estressante psicologicamente, falar outras línguas, entender outras dinâmicas. E aí ele trouxe para a gente um pouquinho sobre o quanto de suporte, né, é necessário para os atletas brasileiros quando vão para o exterior, e também sobre a questão do quanto é legal quando você e o seu mecânico têm uma ótima interação, né? E aí você acredito que talvez se sinta um pouco mais segura, né? Porque você sabe que a pessoa está ali, você não precisa pensar por ela, você sabe que ela vai fazer e agir no momento certo, na hora certa. Conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência com o Ricardo lá na Europa? Então, acho que você, falou tudo, assim, a gente... depois que eu saí do Brasil, fui para a equipe da Espanha, abriu a minha cabeça, assim, foi um boom, assim, de estrutura, de equipe, realmente o que era uma equipe UCI, uma equipe internacional. Até então, nunca tinha vivenciado isso. E aí, disso eu sempre corri atrás de muitas coisas, nunca um pouco destemida, posso dizer, e viajava sozinha desde o início da minha carreira. Fui para a Europa sozinha, a necessidade sempre foi clara, sempre investi muito nas outras línguas. Acho que para qualquer profissão, se você tem um sonho de sair do Brasil ou de crescer na sua profissão, você precisa, no mínimo, falar o inglês. Eu acho que eu falo isso para todo mundo. E é necessária a comunicação, né? Então, assim, para as viagens internacionais é muito desgastante. Ela acaba sendo... A viagem, ela desgasta muito, mais que uma prova, eu acho, sabe? Ainda mais a gente sair do Brasil, todo o processo, despachar bagagem, não é uma bagagem simples. O que levar para lá, você tem que ir autossuficiente quando você não tem uma equipe, uma estrutura lá. Então, você vai com excesso de bagagem, você tem que estar preparado para os imprevistos. Então, assim, eu acredito que quando eu vou viajar, assim, eu arrumar a mala, para mim é a pior parte, assim, a parte que eu menos gosto, mas já tá no piloto automático. Mas isso é fundamental, que nem você... E eu acho que isso você tem que tornar mais leve. Quando você tá lá fora, às vezes, muitas vezes que eu vou sozinha, eu tô sozinha no ambiente, numa cultura diferente. Então, assim, nós brasileiros temos... Eu, por exemplo, sinto a necessidade de ter a gente tem maior contato com as pessoas, maior comunicação, sabe, um pouco mais de curtição, de leveza. Então, a gente tem que transformar esse ambiente mais leve. E isso eu e o Ricardo não teve muito problema, porque de uma forma, se contar e dizer, a zoação nunca acabava, mas a parte profissional a gente sempre também, ele deixou bem claro no momento que a gente teve o primeiro contato, já me buscou no aeroporto, e quando eu, na parte de sair para treinar, pós-treino, o feedback da bike, eu tô fazendo isso,
Acho que minha bike nunca foi tão desmontada num período que a gente ficou quase um mês junto e, tipo, não, porque ele queria estar confiante, poxa, eu quero dar o melhor para ela, que a bike dela esteja justinha. Então, até nas provas que a gente teve, eu não tive quase nenhum problema mecânico, sabe, assim. Então, hoje em dia, a gente pode até, quem acompanha aí, né, as equipes internacionais podem ver que está até um pouco mais leve. Antigamente era tudo tipo mecânico muito sério, tudo muito sério. Você pode ver que mecânico do Nino, mecânico da Kate, mecânico da especial, está todo mundo muito descontraído. Quem acompanha os mecânicos, porque precisa disso, sabe? É claro que quando você vai para trabalhar na prova, você está sério, e ele estava ali comigo no momento de aquecimento, me respeitava, eu botava no headphone. Então, assim, o mecânico, ele vai muito além só de mecânico, sabe? Então, assim, a gente se entendeu muito. Eu adoro cozinhar, então na casa tinha um equilíbrio, enquanto ele mexia na bike, dava uma geral na casa, eu estava ali cozinhando e a gente se divertia, sabe? Então acho que precisa desse equilíbrio. Ainda mais para a gente aqui do Brasil, ou quem seja, sair do seu país, da sua cultura e ir para um lugar diferente. Então, transformar esse ambiente em leveza, porque hoje em dia a gente pode, vocês que trabalham na parte de educação física, sabem muito bem o fator psicológico influencia na sua performance. Então, quanto mais tranquila, mais confiante, um trabalho de equilíbrio, sabe? Tipo, alimentação certinha, ele sempre me ajudava a ir no mercado, fazer até trabalho que a gente poderia chamar de um chefe de equipe, né? Às vezes ele me ajudava ali a buscar a plaquinha. Então, assim, acho que a gente está numa sintonia muito grande. E viramos, a gente falou, a produtora RR, a Raiz e Ricardo, que era gerar vídeo, mas com leveza, sem obrigação, sabe? Tipo, no momento de descontração, assim, foi... Ele é a figura, né? Acho que ele... As piadinhas dele, eu comecei a pegar o time depois. É piada, né? Peraí, agora eu entendi. Então, agora já tá mais tranquilo, assim, tipo, hello, see you the other side. Eu falei, tá. Então, assim, mas, assim, transformava o ambiente mais leve, mas era muito profissional, sabe? No ponto de apoio, estava todo com equipamento, tudo muito assim. A gente até fala que o ápice do ponto de apoio foi um dia que eu corri na República Tcheca. Eu deixei um óculos, então tinha muito barro, eu troquei de óculos e para ele foi não. Porque eu sempre, como atleta também, eu gosto de viajar sempre muito sozinha. Eu já sei muito, eu já deixo um kit de apoio, assim, um básico. Muita gente, poxa, você deixa isso no apoio? Eu deixo uma sapatilha, eu deixo um óculos normalmente, eu deixo uma gancheira, uma corrente, as minhas garrafinhas. Algo tipo, esse kit vai comigo para qualquer lugar, sabe? Porque eu não viajo com o meu mecânico ainda. Então, assim, já na Europa já tem o Ricardo, agora que a gente iniciou um trabalho e eu gostei muito e falei para ele, já até deixou um kit meu com ele lá. Falei, não, fica aí com essas coisas que quando eu voltar a gente vai estar junto de novo e eu não preciso trazer de volta. Então, assim, e é um laço de amizade, sabe? Tipo, um momento de conversar, um momento de descontrair mesmo, sabe? Porque é muita tensão. Para quem está alinhando a Copa do Mundo, o Mundial, é uma tensão muito grande. Então, a gente precisa disso, dessa leveza. Pois é, bom do kit que você não paga excesso de bagagem, né? Tem. Além do que eu levo, né? Tipo, tem pneu, tem muita coisa. Claro. A gente conversou bastante, né? Quem não escutou o episódio do Rick, aproveita, depois de escutar aqui, corre lá e escuta também. Bom, pensando na raiz em si, eu te acompanho há bastante tempo, te vi correr nas Olimpíadas, no evento teste, estava lá do lado da pista como voluntário. E o que motiva a raiz em si a se manter no esporte por tanto tempo, né? Você falou agora com 30 anos, vindo lá de 23 anos, iniciou no esporte lá com 16, se não me engano. O que te motiva isso e como que vai ser as perspectivas para os próximos anos? Você já começou a falar um pouco dessa temporada, o que você imagina, projetos futuros, como que vai ser isso? Então, com certeza, início mesmo, voltando da recuperação da mão, preparação para Paris, né? Próximas Olimpíadas, que é um trabalho a longo prazo que a gente precisa já iniciar. E, bem, o que me motiva é sempre me superar. Então, assim, eu quero ainda buscar um pódio na Copa do Mundo, no Mundial. Eu sei que eu sou capaz, então é só dedicar.
E eu gosto muito de estar no mountain bike, assim, ao longo dos anos, muitas pessoas começaram a me acompanhar e me mandar mensagens, e já são mais de 90 mil seguidores, às vezes eu não entendo, assim, a gente não tem amplitude do que a noção, né, o quão a gente vai longe, assim, sabe, ser exemplo. Então, assim, eu acho que eu quero muito mais de ser somente uma atleta, ser mais uma atleta no Brasil, só resultados, pô, na Olimpíadas, ser a primeira a ter bicampeã, a primeira, a segunda mulher. Não, o meu sonho, o que me motiva é deixar um legado, ser exemplo, continuar inspirando, ser inspiração para pessoas, e mostrar um pouco mais real da vida, sabe? Tipo, de um atleta que também é pessoa. E eu acho que é isso, sabe? Assim, mostrar que a vida é feita de desafios, seja o que você for, profissão, vida pessoal, vida profissional. Então, assim, o que me motiva é isso. Assim, ainda tenho o meu sonho, a minha meta de alcançar um pódio na Copa do Mundo, voltar para a top 10 do ranking mundial e estar entre as top 10 na Copa do Mundo. E é claro que dá início já, né? Estou ansiosa para voltar a treinar. Confesso que estou com sede. A mão aqui já tá, eu tenho que ir do lado comigo, fico uma manopla para mim. Agora eu não estou conseguindo fechar muito, mas é o meu termômetro. Quando eu vou fechar essa mão aqui, mas é mais isso, sabe? Então, assim, o que me motiva é isso. Eu acho que não é simplesmente ser uma atleta, sabe? Dar continuidade aos meus projetos que eu tinha, o time Raiza Golão. Devido à pandemia e tudo que aconteceu na minha carreira, de 2019 para cá, eu tive que frear, congelar o projeto, não quer dizer que ele morreu. Então é isso, deixar legado, adoro trabalhar com crianças, adolescentes, assim, mostrar o mountain bike em si, que a gente vê como cresceu, né, nos últimos anos. Então, eu acho que é mais isso, assim, sabe? Eu não quero ser só mais uma atleta no Brasil. Eu quero conseguir deixar um legado, assim, e construir uma história legal para as pessoas. Poxa, pensar em mountain bike feminino, quem te vem à mente? Legal saber do projeto que não morreu. Aguardo ansioso por novas perspectivas e que esse legado venha com força, né? Porque meninas novas surgindo, projetos novos surgindo, e que isso venha agregar ainda mais no nosso esporte. Ô, Raiz, e falar que você está conseguindo essa meta, viu? De deixar seu nome aí na mente da galera, dos jovens atletas. Então, você está no processo mesmo. E para a gente finalizar aqui, indo para o final já, a gente geralmente costuma pedir algumas dicas, né? Mas hoje a gente queria fazer um pouquinho diferente, pedir para que você talvez pensasse aí, falasse para a gente umas 3 características suas, assim, que você acha que te tornaram, né, a grande atleta que você é hoje. Bem, falando em bike, acho que características técnicas são um pouco destemidas, assim, eu sempre fui muito louca, adoro descer, então na parte técnica acho que isso me ajudou muito no mountain bike, no cross country, a competir lá fora. Então, assim, não é um ponto que eu preciso me preocupar muito, sabe? Assim, é claro que a gente sempre quer aperfeiçoar, tem onde melhorar, mas não é uma coisa que me congelava chegar lá fora e me assustar muito com uma pista, entendeu? Então, essa parte técnica que Pirenópolis me proporcionou, por obstáculos naturais, assim, e meus professores no início da carreira foram essenciais para mim estar aqui hoje. E eu acho que eu falo o que eu falei, acho que o podcast inteiro, assim, acho que eu até torno repetitiva, mas é essa vontade, sabe, de ser resiliente, de tomar pancada ali, aguentar, segurar, sabe, suportar, não desistir. E eu acho que acreditar, sabe, essa vontade de ser melhor. Tipo, eu nunca, quando eu iniciei no esporte, eu não vejo esporte, tipo, tem um ego, mas eu nunca quis ser a melhor do Brasil. Eu queria ser a melhor da América do Sul, a melhor da América Latina e estar entre as melhores do mundo. Era algo assim, quando eu corri na Sub-23, eu falava, deixa eu correr com a Elite, eu quero correr com a Elite, eu não quero ser a melhor Sub-23. Até então que eu nem divulgo muito, eu fui tricampeã brasileira na Sub-23, mas na época eu não tinha um leque muito grande e as atletas ali, eu falei, poxa, eu tô competindo lado a lado com a Elite. Então, assim, sabe, assim, acreditar, botar um patamar alto e correr atrás do seu sonho. Então, assim, para mim sempre foi isso.
sofrer em cima da bike, saber que você vai sofrer, mas suportar a dor ali. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a parte técnica na bike é ser resiliente e ser dedicado, assim, diante de tudo, assim, acreditar. Eu acho que sair de Pirenópolis, uma cidade, a gente fala bucólica aqui de Goiás, de menos de 30 mil habitantes, e atualmente já conhecer mais de 18 nações competindo com a bike e ter alguns títulos inéditos, não para me gabar dos títulos das nações, mas por chegar lá, sabe, assim, quando você está lá fora, você alinhar entre as mulheres e muitas atletas, você fala Raíza Golão, você fala em atleta do Brasil, muitos atletas, eu conheço a Raíza, então, assim, isso para mim não tem preço, e me motiva a voltar a estar lá na frente com elas e dentro da pista bater guidon e fora da pista a gente tomar aquele cafezinho para se divertir, porque o ambiente lá fora é bem assim, sabe? Dentro da pista é uma coisa, fora da pista você não leva aquela competitividade, tem que ser com leveza. É como disse a tatuagem, né? Andar com fé eu vou, porque Que a fé não costuma falhar. E se o Antônio tivesse aqui com a gente, os ouvintes aí já conhecem o Antônio, se ele tivesse aqui com a gente, ele faria a famosa piada, né? Já que ela falou de cafezinho, andar com fé eu vou, porque café não costuma falhar. Tá a placa aqui do meu lado. Essa mesmo. Tomar café eu vou, café não costuma falhar. Boa. Raíza, caso alguém queira saber mais sobre o seu trabalho, como entrar em contato com você, suas redes sociais, como é que faz? Pode ficar aberta aí para falar o que você quiser. Bem, pessoal, eu sou bem aberta. Meu Instagram, RaízaMTB. Eu tento responder todo mundo. Na verdade, ali, eu acho que muitas vezes até o pessoal entra em contato, quer alguma coisa, eu mando meu WhatsApp e diz, o quê? Eu tô falando com a Raíza mesmo. Então, assim, pode entrar em contato comigo hoje em dia, eu acho que nada melhor como o próprio Instagram, que eu acho que é a ferramenta que eu estou mais ativa. E tem o meu Instagram também, é um hobby, uma paixão minha, que chama MTB Food World. Compartilho um pouco das receitas naturais, das gororobas da raiz, o mundo do café. É bem, como é que fala, mais descontraído, fica algumas semanas sem postar, depois eu volto, mas eu acho que pode me encontrar nas redes sociais também, tem o Facebook, Raíza Golão, tem o meu canal no YouTube, tá um pouco parado, mas Raíza Golão, você pode também ter alguns vídeos, meus treinos, dica alimentar, competição, como é que é o ambiente, eu tento sempre manter ativa, mas atualmente eu confesso que o Instagram está sendo a ferramenta mais ativa para mim. É só entrar em contato, pode mandar minha mensagem inbox, que normalmente eu respondo até no mesmo dia. Então é isso, galera. A gente pôde aprender muito aqui nesse bate-papo, o tanto que essa atleta teve que se adaptar aos imprevistos, né, que aconteceram no processo, mas também sempre olhando para si com muito amor e vendo a necessidade de se cuidar, né? Então, você que está escutando, se inspira nessa história, principalmente as mulheres, peguem suas bikes, bora pedalar, fechou? E agora que vai acabar o episódio, o que a gente tem que fazer, ô Danilão? O que a gente não, né? A gente já fez. Agora o que a galera aí tem que fazer? Botãozinho seguir no Spotify. Se quiser assistir um corte do episódio para ver um pouco quem tá falando atrás das câmeras, qual é a carinha de cada um, é só ir no YouTube. Lá tem alguns trechos que, pô, vai valer a pena assistir de novo, mesmo que você escutou no Spotify. E para ficar ligado de tudo que tem no nosso podcast, é só seguir o podcast.ciclismo no Instagram. Lá, além dos episódios, a gente gera algum conteúdo sempre relacionado ao episódio, mas coisas diferentes que pode agregar bastante também. Boa! A gente quer agradecer imensamente, então, a presença da Raíza. Vocês que estão nos ouvindo aqui, podem escutar quantas vezes vocês quiserem. Se liguem nos canais da Raíza aí que ela compartilhou com a gente. Vamos continuar seguindo o trabalho dela, as aventuras que ela vai ter pela frente, as competições, conquistas, enfim. Tamo junto aí nesse processo. Fechou então, pessoal? Até a próxima e vem de roda! O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.